ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais, dessa vez em dose dupla, pela nossa primeira vez. Mas antes de apresentar elas, nós gostaríamos de lembrar vocês de curtir, comentar, compartilhar, enviar para todos os seus amigos, para que o YouTube e tanto o Spotify entenda que o nosso conteúdo é relevante e para que a gente possa atingir mais pessoas. É isso aí. Pessoal, lembrando também que nós temos o Apoia-se. O Apoia-se é uma vaquinha coletiva, né? Onde a gente pode continuar fazendo esse trabalho que a gente gosta tanto, que está sendo tão importante para nós e nós esperamos que para vocês também. Então, sejam nossas apoiadoras através do Apoia-se. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E lembrando que se você já é nosso apoiador e você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, porque o grupo já está funcionando, gente, por favor, entre em contato com a gente, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, para que a gente possa te incluir também no nosso grupo. Tem um Instagram privado também, gente, tá demais. Só exclusivo para as nossas bestes. Exclusivo, é isso aí. E vamos começar? Vamos apresentar, então, as nossas convidadas de hoje. Hoje no Pod a gente vai falar sobre um assunto super importante e é um assunto que dá pano pra manga, né, Carol? É verdade. A maternidade, ela é tão ampla que daria pra fazer um episódio por mês. Não que eu esteja dando uma ideia, assim, né? Mas como não dá pra falar tudo de uma vez, já que o universo da maternidade, das mamães, tem muito assunto realmente, nós vamos começar pelo parto, né? Porque é de onde tudo começa também, né? E por isso que a gente também tem duas convidadas, uma doula, para que ela possa dar a perspectiva dela, profissional, e também uma mamãe, para compartilhar como que é a experiência do outro lado, né? De ter esse acompanhamento. E hoje as nossas convidadas é a doula Daniela e a mamãe Fernanda. Sejam bem-vindas! Obrigada, gente! Muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite, né? Tô muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e trazer a Fê junto, né? Que é muito especial pra mim, então é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Seja bem-vinda também, Fê. Obrigada, é muito bom estar aqui também, né? Falar um pouquinho do outro lado, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente acreditar no profissional, contratar os serviços dele, mas não saber diretamente os benefícios que ele traz, tudo mais. Então é bem legal. Isso é legal escutar os dois lados, né? Do profissional, mas também da mamãe que passou por isso, né? E a gente queria começar pedindo para que vocês se apresentassem e falassem se vocês são daqui, se não, com o que vocês trabalham. Fê, se você foi teu primeiro filho, se já tem mais. Dani também, quanto tempo você trabalha. Então, se puderem fazer uma breve apresentação de vocês, se quiser falar a idade, enfim, contem o que vocês acharem relevante aí pra nós. Legal. Quer começar, Fê? Pode falar. Pode ser. Então, meu nome é Fernanda Souza Lueste, eu tenho 27 anos, sou mãe da Maju, é minha única filha, por enquanto, estamos vendo. Eu sou consultora de amamentação. Gente, que legal! Que massa! E... Laser terapeuta também. Laser terapeuta. Enfim, eu acho que é isso. Eu sou de Blumenau também. Eu acho que é isso. Com quanto tempo tá a tua baby? Ela vai fazer 2 anos. 2 anos. Que legal. 2 anos já. Então, eu sou a Dani, sou psicóloga de formação. Trabalho como doula fazem 5 anos. Esse mês completa 5 anos que eu tô trabalhando como doula. Foi dentro da faculdade de psicologia que eu me interessei por esse universo da doulagem, né? Então, foi em uma aula de desenvolvimento humano que a professora abriu a aula com um vídeo de parto humanizado. E aí, aquilo me pegou num lugar, assim, porque ela falou que a forma que a mulher é tratada no dia do parto e que aquele bebê é recebido impacta pro resto da vida dele, né? E aquilo me pegou, assim, porque a minha cabeça era bem fechada para essas questões de parto natural, humanizado e tudo mais, né? E aí comecei a estudar sobre isso, e aí fiz o curso em 2018, e desde lá atuo 100% como doula. E aí, na época, eu trabalhava no RH, e aí acabei largando o CLT para me dedicar 100% para doulagem, né? E aí, em 2021, eu lancei um curso de formação para doulas. Então, além de trabalhar como doula, eu também formo outras doulas, né? Fiz 3 versões do Vida de Doula, que foi um curso que eu fiz em 2021 e 2022.
E aí, ano passado, eu migrei do Vida de Doula pro Doula na Prática. Então, hoje eu tenho o Doula na Prática, que é com a Mari, que é uma doula lá de São Paulo. E a gente atua juntas hoje, formando outras doulas. Gente, que arraso. Que legal! Nossa, muito bacana. Mas eu também conheço, né, há pouco tempo essa profissão. Acho que é muito legal a gente estar trazendo vocês aqui também por isso, né? Mas conta um pouquinho pra gente o que é uma doula, né? Que serviço é esse que você oferece, né? Pra quem não sabe o que faz uma doula. A figura da doula é muito mais antiga do que a gente imagina, né? A doula, ela sempre esteve presente no cenário do parto, assim, né? Quando a gente para pra pensar nos partos que eram da época das nossas tataravós, que elas pariam em casa, o parto, ele sempre foi um evento muito feminino e muito íntimo. E antigamente não tinha presença de homens, eram só mulheres, né? E muita gente confunde doula com a parteira, né? Tipo, a doula é a parteira atualizada. E na verdade, não. Eu até achei que era. Não, a doula, ela não pode fazer nenhuma tarefa técnica, ela não tem competência pra isso, né? Então, nós doulas hoje oferecemos um suporte físico, emocional, informacional, e aí... Só pra que as pessoas possam entender, essa tarefa técnica seria, ela não tira o bebê, ela não faz o parto em si. A tarefa técnica seria ouvir batimento de bebê, aferir pressão, fazer o parto, né, que quem faz é a mulher, mas dá assistência ali no sentido de receber o bebê, cortar cordão, essas coisas, né? Essas coisas que seriam competências técnicas, que daí seriam ou uma enfermeira obstetra, ou um médico obstetra, que daí sim seria a figura da parteira. E olhando para esse cenário antigamente, a doula seria a comadre, a vizinha, a tia, que estava do lado daquela mulher que estava parindo, dando uma assistência às vezes de oferecer uma água, ajudar a mulher a mudar de posição, acalmar, dar um pano pra ela puxar na hora de fazer força, enfim, né? Várias coisas que essas mulheres faziam e já era uma doula, né? Nós doulas estávamos presentes já desde lá. E aí, conforme foi passando os anos, o parto foi virando um evento daí hospitalar, deixou de ser um evento domiciliar, né? E aí, a figura da doula foi, de fato, se transformando como uma profissão, uma atuação, né? Então, hoje a doula ela é uma profissional especializada em parto, né? Então, a doula, ela dá essa assistência informacional, emocional, física para a mulher durante a gestação, parto e pós-parto. E aí, conforme o tempo foi passando, foram feitos vários estudos, né? Também para avaliar quais eram os benefícios de ter uma doula, né? Acompanhando essa mulher. E aí os estudos nos mostram, assim, que ter uma doula diminui em 20% o tempo do trabalho de parto, aumenta as chances da amamentação, diminui em 50% a chance da mulher precisar de uma cesárea, né, que é uma intervenção cirúrgica, diminui as chances de fórceps, de uso de ocitocina. Então, enfim, né, hoje a doula ela é recomendada pelo Ministério da Saúde, então é algo muito legal. Ai, que massa. E Fê, o que te levou a buscar uma doula? Bom, quando eu estava, né, quando eu, enfim, engravidei, eu já tinha o desejo de ter um parto normal. Mas assim, era algo, tá, beleza, eu quero um parto normal, mas e aí? Por onde vai? Porque quando tu escuta em parto normal, tu só escuta dor, sangue e risco. É muito difícil tu ter sofrimento, né? Sofrimento. É muito difícil tu ter, ouvir de alguém coisas positivas para um parto normal. Mesmo que a gente tem. Hoje tá aí os estudos, as pesquisas, enfim, que nos mostram que é positivo, né? Então, do meu lado tava o meu marido para me apoiar, super. Só que a gente se sentiu perdido, assim, sabe? Tá, e pera lá, como que eu vou ter um parto normal, né? Eu lembro que na mesma época a gente assistiu um documentário na Netflix que é o Renascimento do Parto. E ele fala muito sobre as cesáreas eletivas, exato. E como às vezes as mulheres acabam sendo levadas pelo médico para uma cesárea. Então a gente ficou, tá, mas e agora? Como é que eu sei o que é um real ou não, né? Então, conversando com outras amigas que tiveram doula, recomendaram, tipo, não, Fê, contrata uma doula, ela vai te falar do parto normal, tu vai te preparar pra isso, porque assim,
eu sabia que ia doer, é normal, mas pera lá, que dor é essa? O que é normal? O que não é normal, né? Enfim, e foi através disso que eu cheguei até na Dani, né? Ai, que massa. E a gente recebeu, eu acabei procurando algumas amigas, né, pra gente poder falar disso, trazer perguntas pra vocês, né. Nós fomos buscar nas mamães, né, que nós conhecemos e que também nos ouvem, que inclusive foram quem indicaram, né, a Dani pra vir aqui, perguntas que a gente poderia fazer, porque nem eu nem a Carol somos mães ainda, né. Então, e uma das perguntas que apareceu muito, né, é se a doula pode dar algum apoio em mães que vão ter cesárea, né? Então, Dani, se tu puder esclarecer isso pra gente, né? Isso apareceu mais de uma vez, assim. Em casos de mãe que já sabem, né, que vão fazer uma cesárea, ou por uma necessidade, ou porque elas escolheram isso, qual que é o apoio da doula? Assim, ó, eu sempre falo, né, ter uma doula não é nenhuma questão, além de eu acreditar muito que é necessário, eu acredito que toda mulher merece ter uma doula. Por quê? A figura da doula vai trazer, os estudos comprovam isso, né, mas a doula, ela vai trazer com que... Reformulando. Eu acho que a doula vai fazer com que aquela mulher tenha uma experiência mais positiva, né? Porque quando a gente tem conhecimento, o conhecimento ele liberta a gente, ele faz a gente olhar de outra forma. Então, já aconteceu muito comigo de mulheres me contratarem com uma ideia do tipo assim, Dani, assim, ó, eu até posso tentar ter parto, mas eu vou deixar a cesárea agendada por garantia. E no meio do caminho, ela mudou de ideia. E ela desmarcou e acabou se entregando pra viver aquele momento. Porque eu acho que a informação traz isso. E muitas mulheres acabam indo pela via da cesárea, assim, por conta do que a Fê falou. Por conta de falta de conhecimento, medo, receio. Às vezes tem a questão do médico, que tem médicos que trabalham só com cesárea e acaba conduzindo isso durante o pré-natal. E a estatística mostra isso, porque hoje o Brasil ele é o segundo país que mais faz cesárea, né? A OMS indica 15% e o Brasil está em 55%. Nossa. Então, 55% dos bebês que nascem no Brasil nascem através da cesariana, né? Então, assim, tem mulheres que contratam uma doula porque elas querem uma experiência positiva, até mesmo numa cesariana. E isso é super possível, né? A gente consegue fazer com que esse momento seja o mais humanizado possível. E assim, eu acho que não dá pra gente julgar também o porquê a mulher escolhe ter uma cesariana. Porque assim, tem toda essa questão, né, tipo, da questão social, de que muito se fala que o parto é sofrimento, de que os médicos e blá, 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 blá. Tem isso, assim. Mas tem mulheres que não vão passar pelo parto porque não querem por opções muito íntimas, muito... Tem suas próprias crenças também, né? Não, crenças e também questão, assim, de experiência mesmo, sabe? Uma vez uma mulher que eu acompanhei, ela não quis passar por um parto vaginal, parto normal, justamente porque ela engravidou, ela queria que o pai da criança estivesse no momento, mas ela se sentia vulnerável de que ele participasse de um parto normal. Então ela falou, eu prefiro agendar uma cesárea para que o pai esteja junto e eu não vou me sentir tão vulnerável de ele estar junto. Então tem vários motivos e várias coisas, né? Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, ter uma doula numa cesariana eu acho que vai fazer essa mulher se sentir mais acolhida, vai trazer mais informação. Apesar de ser uma cesariana, às vezes, ter uma doula vai fazer ela se sentir mais segura em não agendar essa cesárea, em esperar ali o trabalho de parto iniciar, né? Porque a gente sempre fala assim, o início do trabalho de parto é o bebê dando um sinal que está pronto para nascer, né? O pulmão do bebê fica pronto, libera uma substância para a placenta e faz com que a mulher entre em trabalho de parto. Então, agendar uma cesárea às vezes vai fazer com que esse bebê nasça antes de ele estar pronto. E ter uma doula, eu não quero parto, vou para uma cesárea, mas talvez ter uma doula vai fazer ela se sentir mais segura de esperar o tempo do bebê, ajuda muito na questão da amamentação, né? Hoje eu trabalho em parceria com a Fê em relação à amamentação, mas tem doulas que também trabalham com a amamentação, então podem auxiliar nesse processo ali, tanto durante o parto quanto ali no pós. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que
fornecer uma experiência mais positiva para essa mulher, sabe? Legal. E teve uma pergunta que veio bastante também, que inclusive talvez fosse até anterior a essa, que é em que momento que eu busco uma doula, né? E isso é uma coisa que eu também não sei, não faço ideia, né? Talvez algumas mulheres busquem bem no início da gestação, você comentou que você faz todo esse acompanhamento, né? Outras já vão buscar mais no final pro parto mesmo. O que você sugere? Eu sempre falo, né, essa pergunta sempre chega pra mim, eu sempre falo, gente, quanto antes melhor, mas antes tarde do que nunca. Eu sempre falo isso. Ótima resposta. Por que quanto antes melhor? Porque é a maior chance de você criar um vínculo com a doula, a maior chance de a gente conseguir fazer um trabalho de educação, né, porque a doula trabalha muito com educação perinatal, né, e isso é muito importante, né, a gente trabalhar uma rota com essa mulher e a gente precisa de tempo pra isso. E tipo, 9 meses, gente, 9 meses passa assim. E nem considera 9 meses, porque essa mulher descobre a gestação, ela já tá de 7, 8 semanas, né? Então, assim, eu sempre indico fechar o quanto antes. Por conta disso. E também porque às vezes as mulheres admiram muito o trabalho de uma doula, né? E aí, não, eu quero fechar com a Dani, por exemplo, né? Quero fechar com a Dani. Mas quem trabalha com parto, não tem hora pra nascer, não tem hora pra acontecer, então a gente trabalha com um número muito limitado na nossa agenda. E se deixa pro final, não tem mais vaga. E aí a gente não consegue atender, sabe? E aí essa mulher às vezes acaba tendo que fechar com uma outra doula, que ela não tem tanta conexão, por conta dessas questões, assim. Então, eu acho que quanto antes melhor, né? Antes tarde do que nunca, mas se você pudesse organizar e contratar cedo, eu acho que você só vai ter benefícios, assim. Descobri que tô grávida, tô de 2 meses, já posso procurar por uma doula? Geralmente, assim, os contratos que eu fecho, geralmente eu fecho a partir ali das 10, 11 semanas, né? Que já tá ali no finalzinho do primeiro trimestre. Até porque esse primeiro trimestre, ele é muito difícil por conta de enjoo, sintomas, tem toda a questão da mulher ter, assim, a insegurança de que pode perder esse bebê, porque a gente sabe que existe uma taxa muito alta, né? Então, geralmente, elas me procuram a partir ali de 9, 10 semanas, assim. Geralmente é esse período. E Fê, como foi a tua experiência de parto? Assim, quando tu descobriu que tava grávida, tu já tinha claro que tu queria tentar o parto normal? Tu já pensava assim, acho que talvez tu precise de um suporte? O parto em si foi mais difícil ou mais fácil do que você esperava? Então, vamos lá, né? Quando eu engravidei, na verdade, eu não morava aqui. Eu e meu marido, a gente morava fora do Brasil. A gente morou na Irlanda. Então a gente voltou pra cá pra ter o bebê aqui perto. Mas assim, eu voltei, eu já tava ali de 5 meses quase, né? A ideia sempre foi um parto normal, mas eu ainda tinha muita dúvida, né? Que nem eu comentei antes. Então, logo ali, eu acho que no comecinho a gente já buscou a Dani pra ir se informando, se preparando. E gente, eu sempre falo, né? Pra todo mundo que tá grávido, cuidado com as coisas que vocês falam. Porque, o universo recebe. O universo recebe e ele, escuta muito bem. E eu sempre falei que eu queria ter um parto, que eu queria curtir esse momento. Eu queria estar em casa. Eu queria sentir as contrações. Eu queria curtir com meu marido, com meu gato em casa, né? E realmente meu parto foi bem demorado, assim. Eu curti demais. Eu tava cansada de curtir. Coitada, eu acho que a Dani, uma semana, ela não me aguentava mais me ver, assim. Porque eu tive uma fase latente muito longa. Então eu comecei com contrações, assim, numa segunda-feira. Elas pegavam um certo ritmo, depois iam embora, tudo mais. Começou a engrenar. Só rapidinho, pra eu contextualizar o que é uma fase latente. Porque isso, talvez as pessoas não vão entender, né? Mas existem fases no trabalho de parto, né? E a primeira fase é a fase latente, que ela dura mais ou menos até uns 5 centímetros de dilatação. E não é considerado pela literatura trabalho de parto franco que a gente fala, né? Então, nessa fase, é uma fase onde o colo do útero ele tá começando a se preparar. Contrações de preparo, de treinamento que eles falam? Não. Não seria mais a de treinamento. A de treinamento vem um pouco antes. A contração de fase latente, a mulher ela sente dor, ela sente um desconforto. Quando vem essa contração, ela precisa parar o que ela tá fazendo, dar uma respirada. Mas quando acaba.
E ela dura em média 30, 40 segundos e elas podem variar no intervalo de 10 minutos, 8 minutos entre elas, né? Então, é uma fase que geralmente ela pode ser um pouco mais demorada em mulheres que nunca tiveram um parto, né? Que foi o caso da Fê. E não é trabalho de parto ainda, não é considerado trabalho de parto ainda. Assim, pela literatura, não. Por exemplo, se a Fê tivesse ido... no caso, a Fê tinha equipe particular, mas se ela tivesse ido lá no hospital, tipo, com contrações, eles iriam avaliar, iriam mandar ela embora, porque... Eu já vi isso. Isso já aconteceu com uma prima minha, que ela foi no hospital e mandaram ela de volta pra casa. E a gente fica se perguntando, gente, mas por quê, Porque né? não tem indicação pra internar. Porque se a gente interna, ela tá em ambiente hospitalar, e aí internando a gente vai precisar intervir, vai precisar usar intervenções pra acelerar aquilo, porque é uma pessoa que está ali no hospital, ocupando a instituição, né? Sim. Enfim. Mas por isso que a gente fala sobre a importância de ter uma doula, né? Porque você tendo uma doula, você entende que essa fase ela pode levar alguns dias, às vezes, Meu Deus. ou horas, né? Mas você entende o que você pode fazer naquele momento, né? Então, assim, toma um banho quente, toma um Buscopan, tenta descansar. Não é a fase de você ficar fazendo exercício pra acelerar o processo, porque é o teu corpo entrando em frequência, é os teus hormônios ali, né? Tipo, o teu corpo entendendo que tem que entrar em trabalho de parto e tal. Então, geralmente, é uma das fases mais longas do trabalho de parto, né? Então, é isso. Pode continuar, amiga. Só pra contextualizar pro pessoal. Sim, não, é importante. Então, comecei com contrações numa segunda-feira, geralmente à noite, que vinha assim numa certa frequência. Por exemplo, a cada 10, 15 minutos. Ia diminuindo a cada 7, 5. Do nada parava. Aí dava meia hora, vinha Que outra. agonia. Isso. E eram contrações que, sim, realmente tem que parar, respirar fundo e aguentar. Acabava atrapalhando o sono, né? Além disso, tem a ansiedade, Claro. falando, né? Outro fator também, a minha filha já tava quase passando, assim, do prazo, sabe? Aqui é um hábito, com 41 semanas, a gente ser internada para induzir o parto. Então, não esperar muito mais que isso. Então, eu já tava ali entrando nas 41 semanas, então... Tinha ansiedade de conhecer a minha primeira filha, tinha ansiedade de que não queria induzir, era muita coisa acontecendo. E a vontade de viver aquele momento, né? Enfim... E provavelmente já não aguentava mais estar grávida, que eu ouço muito isso. Também, não aguentava. Eu falava que eu nunca ia sentir saudade da minha barriga. Mentira, eu sinto. Já tá querendo fazer outra. Mas enfim, eu sei que as minhas contrações, assim, voltaram de vez na quarta-feira à noite. E a minha filha nasceu na sexta-feira, às 11 horas da noite. Senhora Meu Deus, amada, uma passa uma semana... semana com dor. Basicamente. Só que aí é que tá a questão da fase latente, né? Tipo assim, durante a noite a Fê tinha picos de contrações, tipo, uma contração a cada 7 minutos, 5 minutos. Como é que você dorme assim? A cada 5 Não minutos dorme. não dorme? Só que daí durante o dia elas espaçavam, elas não paravam, mas elas espaçavam. Daí elas ficavam uma a cada 20 minutos, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, mas elas estavam ali com dor de quando vir tem que parar e respirar. Então é um trabalho muito mental, assim, sabe? De tipo... Porque tu deve começar a ficar irritada, né? De Total. tipo, tu pensa que tu passa 3, 4 dias com dor a cada 20 minutos? Não, e assim, né? O meu maior medo era o quê? Nossa, eu tô sentindo essas dores pra nada. Porque eu comecei na segunda eu pensei, cara, agora vai? Só que não é pra nada, né? Aí é que tá. Daí porque o que acontecia? Como a Fê tinha equipe, a enfermeira obstetra ia na casa dela pra avaliar como estava a questão da dilatação e tal. E em dilatação não mudou muita coisa. Mas em modificação do colo, mudou tudo. Porque, né, é um colo grosso, fechado, posterior. Agora já é um colo médio, já é um colo mais fino, já é um colo que tá centralizando com a vagina. Então, essas contrações que na cabeça, às vezes, da grávida, tipo, não tava dando em nada porque eu continuo com 2 centímetros. Mas já é um colo que vai responder muito bem às próximas contrações que vão vir, né? É que eu acho que a gente se preocupa muito com a dilatação. Muito, Entendi. assim. E... Dá uma importância muito maior, né? Exato. E a dilatação é isso aqui, perto de todo o mecanismo do parto, né? Exato.
Enfim, eu esqueci a pergunta. Desculpa. Como foi teu parto? Ah, Aí ela tá. nasceu na sexta. Mas como que foi ali na hora, assim? Tipo, na hora que começou das Aí depois dilatações... entrou Gente, realmente em trabalho de assim, parto. Eu vou falar pra vocês que eu não queria induzir o meu parto. Então, eu pedi a semana inteirinha. Falei com a minha filha pra ela nascer no tempo dela, mas que não precisasse de intervenção. Rezei horrores. E assim, no dia que eu fui pro hospital, que foi na sexta-feira, acho que era 6 horas da tarde, eu fui para ser internada e induzir. Quando eu cheguei no começo da internação, a minha bolsa rompeu. Então, todo aquele tempo... Ó, até arrepio falar. Todo aquele tempo que eu fiquei em casa sentindo contração desde quarta-feira, trabalhou muito bem o meu colo do útero, né? Então, quando a minha bolsa rompeu, dali foi muito rápido. Foi 4 horas, eu cheguei no 10 centímetros, né, de dilatação. Entrei na fase do expulsivo, que eu acho que demorou... Expulsivo é quando o bebê nasce, né? Que demorou... Começa as vontades de empurrar ali, né? Isso, demorou acho que 2 horinhas, assim, e foi muito mágico. Foi muito bom. Primeiro porque eu estava conhecendo a minha filha, né? Segundo porque é algo que eu sonhei a minha gestação inteirinha com um parto. Então, quando a minha filha nasceu, é aquele sentimento, cara, eu consegui. Eu venci toda aquela dor que eu tava sentindo e eu consegui cumprir o meu objetivo, sabe? Então foi muito especial, assim. Mas chega a doer muito, tipo, aquele momento é tão de êxtase, assim, pela felicidade. Gente, vocês querem que eu seja bem honesta? Sim. Dói. Dói muito, muito. Assim... Eu sempre falo assim, ó, e eu falava isso pra ti, né? Até hoje eu nunca vi ninguém morrer por causa da dor do parto. Dói, mas hoje a gente tem tanta coisa pra ajudar com a dor, né? Assim, ó, e é uma coisa que eu acho que o nosso corpo é incrível, porque a gente esquece a dor. Se tu vir aqui me perguntar, tá, Fê, mas como é que é essa dor? Não lembro direito, tá? E tu comentou, né, que tem ainda vontade, talvez no próximo baby, tu teria normal de novo? Super. Eu tenho super esse receio, assim, né? Eu não sei talvez se vocês vão saber dizer ou não. Na minha família, as mulheres, elas não têm tanto histórico de conseguir ter um parto normal. A minha avó, ela teve, né, filho há 40 e poucos anos atrás. Então, tipo, não tinha muitos recursos e ela sempre sofreu muito. Ela teve normal, que não teve em casa. Não tinha opção, Não né? tinha opção, na real. Mas, assim, no último parto, assim, tipo, saiu um monte de sangue, teve que tirar com ferro, aquele bafo todo, assim, sabe? A minha mãe, ela teve... Nós somos em 3 filhas. Minha mãe teve todas nós também de cesárea, porque, não sei termos técnicos, mas ela não tem dilatação, os ossos são cruzados, não sei. Um negócio assim, então, o médico falou pra ela. Imaginei. O médico falou pra ela. Então, segundo, né, o médico que minha mãe conta que ela não tem dilatação, nunca teve, então todos os filhos foram sempre normal. E aí eu já fiquei estudando cesáreas. E aí eu já fico assim, tá, minha avó sempre sofreu um monte, minha mãe não conseguiu ter. Será que então, tipo, eu também não vou ter e vou ficar sofrendo? Você vai ser a que vai quebrar a maldição da família. Vai. E aí eu fico sempre com essa, assim. E antes eu não sei se eu também não acompanhava tanto, mas não se via falar. Hoje eu vejo que se fala muito mais disso, de ter o parto normal, fala muito disso, desse terrorismo que muitos médicos fazem, de já chegar querendo empurrar a cesárea. Mas antigamente, acho que a sensação que eu tenho, né, da bolha aí que eu vivo, era que era muito naturalizado, muito normal falar de cesárea, assim, qualquer coisa, toma cesárea. E aí agora, assim, ainda falta um tempo pra ter filho, mas daqui uns 3, 4 anos eu tenho vontade de ter filho, e é uma coisa que eu venho pensando, assim, sobre isso. Sobre a via de parto. Sobre como é que vai ser esse bebê? E eu me sinto tão sensível à dor. Quando eu botei o DIU, eu quase encontrei Jesus, assim, ó, desci. Oi, tchau. Oi, Jesus, tudo bom? Não é ainda a hora, tô voltando. Eu baixei minha pressão e tal, eu pensei, gente, pra botar um DIU, que foi assim, ó, coisa de 15 minutos, 3 pontadinhas, eu já quase encontrei Jesus, e aí minha família tem todo esse histórico. Aí minha mãe sempre assim, não, filha, vai estragar o parquinho. A cara da doula! Vai estragar o parquinho. Daí eu já fico tipo assim... A Dani já pensou em 10 respostas pra esse comentário. Aí eu fico assim, com todas as crenças limitantes possíveis, sabe? Tá, vamos lá então, né? Eu posso responder da dor? Da dor.
que ela falou sobre a dor? Pode ser? Claro, pode. Depois eu falo. Tem uma coisa que a Dani, ela sempre falou pra mim quando eu tava grávida, e eu vejo que tu ainda fala pras tuas grávidas, que a dor, ela é diferente de um sofrimento. Então, o objetivo maior ali, quando a mulher, ela deseja ter o parto normal, ela quer passar por aquela experiência, é porque ela quer o melhor. Tanto pra ela, em questão de recuperação, como é que você fala? As chances de ficar melhor, né? Menos riscos, vamos colocar assim. E tanto pro bebê. Então, é o melhor e o mais recomendado pro bebê. Então, a dor, ela passa a ser diferente. Você não encara como um sofrimento. Tem um propósito. Tem um propósito, exato. Então, eu não vou dizer pra vocês, chegou no momento que eu não quis desistir. Chegou no momento que eu mandei mensagem pra minha obstetra querendo uma cesárea. Mas, veio a Dani, até depois eu posso falar melhor do que isso, e me relembrou qual que era o objetivo, qual que era a minha vontade e o propósito de eu estar passando por aquele momento, por aquela dor. E fez total significado. Eu gosto sempre de pensar que é algo temporário, né? Isso, você vai passar exato. naquele momento e acabou. E assim, daí tem gente que pensa assim, mas pra que se submeter a isso, se a medicina avançou? Minha mãe, gente, a minha mãe acha um absurdo uma pessoa querer fazer um parto normal. Ela faz esse terrorismo comigo desde sempre, assim, com todo mundo. A minha cunhada teve bebê, agora tem 6 meses. Ela passou também toda essa ideia que existe na cabeça dela de que não tem por que passar toda essa dor se tem se tem uma outra forma, né? Sim, mas enfim, tipo, é que é uma questão assim que daí a gente para pra pensar, que é o que eu falei pra vocês antes, né? Os bebês foram feitos pra nascer de parto, né? Então, assim, a cesárea, ela foi criada por um único objetivo: salvar um bebê ou uma mãe que está em risco, né? Então, assim, por que a cesárea foi criada? Foi pra isso, pra que quando um bebê não pode nascer de parto normal, daí se faz a cesárea, né? Só que daí a gente entra numa questão de que social mesmo, assim, né? De que a cesárea, ela é muito mais... Gente, um bebê numa cesárea, ele nasce em 15 minutos. Em 1 hora, essa mulher foi aberta, foi fechada e acabou, o bebê tá no colo da mãe. Né? Tipo, em compensação, a Fê ficou aqui, tipo... E daí, quase 1 semana ali com sinais de trabalho de parto e... mas pra que passar isso? Por que já não vai lá e faz uma cesárea? Porque... tipo assim, é um motivo muito maior, né? Hoje a gente vê benefícios na mulher, a gente tem estudos que comprovam benefícios no bebê. Daí tem mulher que fala assim, não quer fazer o parto normal porque tem dor. Gente, tem mulheres que fazem cesáreas que, tipo assim, elas têm 60 anos e elas ainda sentem dor na cesárea. Né? Tipo assim... Ou até pode, enfim, é uma cirurgia. É uma cirurgia. Pode ter, enfim, tem uma inflamação, tem uma complicação. E outra coisa, tipo assim, você faz uma cesárea hoje, numa próxima gestação, você também tem riscos, né? Tipo assim, existe risco desse útero romper, porque ele tá ali costurado, ele não tá inteiro ali, né? E eu não tô tocando terror pra não fazerem cesárea, porque, tipo, meu Deus, eu defendo o parto normal a todo custo. Não é isso. Quem me conhece e quem caminha perto de mim sabe que eu trabalho muito com o equilíbrio, né? Eu não acho que tem que ser parto a todo custo e é isso, assim, tipo... Não, hoje a gente... Realmente, a tua mãe tem razão, a medicina avançou. Mas avançou pra gente fazer uma analgesia, avançou pra gente ir pro hospital e tomar um remedinho e ter o parto normal sem dor, né? Então, Acho assim... que o importante é conhecer todos os lados, assim, né? Os prós e os contras de ambos, né? Não só por um terrorismo, assim. E não ir pelo caminho mais fácil, né? Porque se a gente for pensar no caminho mais fácil, realmente, agendar uma cesárea é muito mais fácil. Mas é mais fácil pra quem? Tem esse ponto. Pra quem que é mais fácil? Pro médico, pra mãe, pro bebê talvez não seja, né? A gente combinou com aquele bebê que ele vai nascer terça-feira às 9 horas da manhã. Né? Coitado, Pra nem ele sabe ser de do nada. signo de escorpião. No meu caso, mesmo se quisessem combinar comigo, eu decidi que eu ia nascer 3 meses antes. Então... Tu é prematura? Tem isso, Então... Assim, eu sei que tu também não é médica, se tu não se sentir confortável pra responder, né, não tem problema. E até aquela, né, mais íntima, assim, que quer ser um bafo aqui, gente. Mas, tipo,
Como é que... Imagina, como é que fica depois, gente? Tipo, não... vai fazer tá. xixi, tipo, dói, não dói, recuperar rápido? Qual é o bafo disso? Antes de eu falar disso, eu quero falar da tua família. Ah, que tá. eu fiquei com o negócio da tua Tá bom, família. fala. Depois eu falo da teoria e tu fala da prática, porque eu não tenho filhos, né, gente? Eu nunca vivi isso, né? Mas, sobre a questão da tua família, assim, ó. Carol, não existe mulheres que não dilatam. Não existe. Existem duas coisas que podem acontecer. Falha de progressão de trabalho de parto, que é quando uma mulher entrou em trabalho de parto, ela tá lá com contrações e tal, e para de evoluir. Como que a gente fecha esse diagnóstico, né? Quando a mulher ela está com contrações efetivas, ela tem uma dinâmica ali de contrações, né? Que seriam uma contração a cada 2 minutos ali. E para de evoluir a dilatação. A gente vai avaliar 4 horas, parou naquela dilatação. E às vezes pode ser porque o bebê tá mal posicionado, às vezes pode ser, né, enfim, por emocional, às vezes trava também. Mas não, a mulher não dilata. Então, assim, o caso da Fê, a Fê tá ali, 3 dias com contração. Cara, qualquer pessoa podia falar pra ela, a Fê entrou em trabalho de parto e não dilatou? Tipo assim, qualquer um acreditaria porque ela tinha contrações, né? Mas não, é porque ela não estava em trabalho de parto franco, né? Então, assim, fase latente, nenhuma mulher vai ter dilatação a rodo ali, né? 10 centímetros com uma contração a cada 10 minutos, não é assim. Só que daí é isso, tipo, muito provavelmente a tua mãe não sentiu muitos sinais de trabalho de parto. Tá com 40 semanas e não tem dilatação. Gente, com certeza ela não tá em trabalho de parto. Se fosse pro colo dilatar ali com 39 semanas, 40 semanas, esses bebês viriam sem dor, né? Então não é isso, assim. Então não acredita que pelo fato de tua mãe não conseguiu dilatar e tal, você não vai conseguir. A tua mãe não conseguiu porque não deram a oportunidade de ela entrar em trabalho de parto. E aí a gente cresce ouvindo isso. A gente cresce ouvindo as pessoas colocarem o nosso corpo em dúvida, né? A nossa natureza como mulher, assim, tipo... você tem um quadril estreito, você não vai ter parto, você é muito baixinha, você... Então, não. Então, essas coisas do corpo, assim, é muito magra, tem um quadril muito fino. É tudo mito. Isso não influencia em nada. Isso não é um fator pra dizer que a pessoa vai ter ou não. Não. O que pode acontecer é, durante o trabalho de parto, a gente descobrir que aquele bebê é muito grande pra pelve daquela mulher. Que daí a gente chama de desproporção cefalopélvica. Mas isso só vamos conseguir descobrir em trabalho de parto. Quando acontece isso de falha de progressão de trabalho de parto. Que a gente percebe que a mulher tem contração e aquele bebê não desce, aquele colo não dilata, porque a cabeça do bebê não tá encaixando na pelve. Mas isso a gente não consegue descobrir em ultrassom. Tipo, não, a mulher tem que entrar em trabalho de parto. Eu tenho mais uma pergunta que eu lembrei aqui, que esse é outro bafo recorrente da minha família. Que é a minha avó... Casos de família, adoro. Que minha avó tem bexiga caída, que eles chamam. Eles chamam um termo técnico pra isso. E aí, a teoria da minha mãe e da minha avó é que ela tem essa bexiga caída aí por causa do parto. De ter tido parto normal. Antigamente eles faziam muito uma manobra que se chama manobra de Christeler. Que é quando empurravam o bebê em cima da barriga, assim. Não sei se vocês já ouviram falar isso, assim. Já vi disso. Tipo, por exemplo, a mulher tá lá deitada. Pra mudar a posição? Não, eu já vi isso. Uma manobra que faz pra ajustar a posição. Isso se chama... VCE, que é versão... versão cefálica externa. Isso aí. É muito termo. Mas a manobra de Christeler, antigamente, o que acontecia? A mulher tava lá deitada, em posição ginecológica sempre, né? E daí vinha uma enfermeira de lá, outra de cá, dava as mãos assim, empurrava o bebê pra nascer. Isso deve doer? Não, isso é violência obstétrica, isso nem existe mais. Assim, existe, acontece, mas é crime, é violência obstétrica, né? Não pode acontecer. Só que daí isso... Por que não pode mais acontecer? Porque machucava os órgãos, danificava os órgãos, e tinha mulher que às vezes precisava fazer cirurgia. Então, esse tipo de coisa pode, né? Tô assim, supondo que pode ser que foi por conta disso. Mas não por conta do parto normal em si. Né? Tá. Foi pelo jeito que foi conduzido o parto, não por causa do parto. Muito provavelmente. Eu não estava lá. Já vou chegar em casa lá tirar satisfação. Quero saber tudo agora, details. Conta aqui na minha mesa. Assim, né? Eu não tava lá pra saber, mas eu sei que essa manobra é uma das coisas que causam essa questão com a bexiga, intestino e tudo mais.
Quando a Carol falou aqui, me remeteu a... Obviamente eu não entendo nada, né? Mas me remeteu a já ter ouvido sobre o pompoarismo que faz pra ajudar, né? Ali toda a musculatura pélvica, né? E essa coisa de bexiga baixa, eu não sei se é isso de ter a bexiga solta, assim, né? Bexiga solta, de não conseguir segurar tá o resfriada, xixi. Não tem relação essa coisa de fortalecer essa região pélvica com a bexiga solta aí? Continência tipo, urinária, incontinência, né? Tem a fisiopélvica, né? Que é muito indicado pra grávidas e pra mulheres, no geral, Que né? tem incontinência urinária. Na gravidez, eu já ouvi bastante sobre isso. Talvez seja isso. Mas ela poderia fazer uma fisiopélvica, com certeza. Ela sentiria muita melhora. Vou levar esse bafo lá pra casa. Na ceia de Natal, todo mundo tretando que eu levantei. Gente, eu quero falar uma coisa aqui, Eu ó. quero falar, quero tirar uma Tudo mentira. Fala da vagina. Conta da vagina. Estraga o parquinho ou não estraga o parquinho? Não estraga o parquinho, não estraga. O meu parto, eu tive laceração grau 2. Isso dói muito? E assim, é um bebê passando pela sua vagina. Vai doer? Claro. Mas é aquela coisa, vocês já devem ter ouvido falar, ou não, mas enfim, bebê nasceu, parou a dor. É real. Bebê nasceu, acabou mesmo. Claro, eu tive a laceração, grau 2, então precisou costurar, levar ponto, mas foi muito tranquilo. Mas não foi o corte, tá? Não foi um corte. Naturalmente, assim. Tipo, não precisou, né, cortar pro bebê sair. Foi algo que Não. aconteceu ali. Isso. Então, eu lembro que poucas horas depois eu fui fazer xixi. Claro, tem uma ardência, porque é um bebê que acabou de passar por ali, tem um ponto, mas bem tranquilo mesmo. Eu lembro que foi, assim, uns 2 dias, 3 mais ou menos, que eu tinha mais o cuidado pra sentar por conta dos pontos, mas vida que segue. Então, tu fica ali, às vezes, um mesinho que tá meio estranho o negócio. Assim, ele volta ao normal muito rápido. Muito rápido mesmo, assim, sabe? Mas, nossa... e aí muito rápido, e eu quero até deixar uma frase reflexiva aqui, né? Já que eu estou no meu momento de fala. Estragar o parquinho de quem? Né? Tipo assim, vamos pensar sobre essa frase. É uma frase muito machista, né? E eu sei que não veio de vocês, veio porque a gente ouve. Pessoas antigas também, Sim, né? Tipo... a vagina, ela foi feita pra isso, né? A gente foi feito, né? Tá ali pra gente. Pra reprodução, né? Assim, não só isso, né? Não é bem isso que eu quis dizer, mas no sentido de, tipo assim, né? fisiologicamente, transamos, menstruamos e parimos. O canal vaginal tá ali pra isso, né? É o buraco que entra e sai coisas, né? Então, pra entender, né? Sendo bem aberta. E o que dilata... não é a vagina, é o colo do útero. Então, né, se eu conseguisse desenhar aqui pra vocês, pra gente entender. Então, imagina um balão. Balão, né? Temos um balão. Eu tô enchendo um balão aqui. Tem aquela parte que eu tô soprando ali com a boca e o balão. O útero e o balão é... O útero e o colo do útero é aquela parte onde eu ponho a boca pra soprar o balão. Então, é aquilo ali que vai dilatar. E o bebê, ele vai passar pelo canal vaginal. Só que o canal vaginal, ele é elástico, né? Durante a relação sexual, o canal vaginal, ele fica mais aberto. É natural, porque a gente libera hormônios, lubrifica e abre. Então, o mesmo entendimento que o nosso corpo tem quando estamos numa relação sexual e o nosso corpo se prepara para aquilo, num parto é a mesma coisa. E depois volta, né? Tipo, então, eu não consigo dizer, assim... o corpo volta 100% ao normal de antes. Porque eu acho que uma mulher que passou pela experiência de um parto, ela nunca mais vai ser a mesma. E o corpo dela caminha junto com isso, assim, né? Então, assim, com certeza, assim, o corpo da Fê é completamente diferente. E a gente vê isso em estudos. O colo do útero dela, para uma próxima gestação, não vai ter que fazer todo esse trabalho que fez no primeiro. Porque eu já vivi isso. Espero. Mas eu acho que a gente precisa pensar nessa questão, assim, de estragou o parquinho, né? Tipo, é uma frase muito machista que vem, tipo, né, enfim, né, de uma questão histórica que a gente sempre ouve falar. Mas não, né? Porque é fisiológico, foi feito pra isso e
E vai dar tudo certo, assim. Depois você vai ser outra mulher, você vai sentir prazeres talvez de outras formas, você vai descobrir o seu corpo de um outro jeito. Então, eu me incomoda um pouco esse tipo de fala, assim, né? E não... Sim, Vocês entenderam, né? Não que veio de vocês, mas no geral, assim, né? Que é uma fala, tipo, geral, assim, vários contextos você acaba escutando isso, né? Sim, ou tipo, por exemplo, quando o voo lacerou e vai precisar dar o ponto ali, né? Tipo, dá o ponto do marido, né? Já ouviram falar isso? Não? Isso é uma outra fala, assim, de, quando for fechar ali a laceração, fecha um pouco mais pra ficar mais... Gente, pelo amor de Deus! Não tem nem como fazer isso, eu acho, sabe? Ou de, quando falam pro marido, assim, né? Tipo, melhor você não ver o bebê nascendo, porque depois você não vai... Isso eu já escutei, de mulheres terem vergonha de ter o parto normal ali na frente do marido, enfim, porque viu naquela situação, né, ali e tal, e aí de não sentir mais prazer ou atração na mulher. Não, eu não sei, assim, eu nunca vi nenhum relato de homem que não conseguiu mais ter, tipo... Pelo contrário, eles falam, nossa, agora sim... Ela é mulher da minha vida, olha o que ela fez, olha como ela é foda, né? Não sei se pode falar. E eu acho que até posso contribuir, né? Porque o meu parto, o meu marido que recebeu a minha filha. Então ele estava aqui, ó, na minha frente, visão privilegiada de tudo. Então ele foi o primeiro a pegar a minha filha no colo. E ele me entregou. Cara, isso deve ser muito incrível, né? Gente, demais, assim. Eu não posso nem olhar o vídeo do parto que eu choro. Toda a gente mostra. Vida. Mas, assim, eu já perguntei pra ele. Eu já falei, amor, tu acha que mudou alguma coisa? Quando a gente tá lá na nossa intimidade, vem aquela imagem dele? Não. Agora tu me lembrou, né? Não, mas ele fala, aquilo ali é o nascimento da minha filha. Não é a tua vagina aberta sexualmente ali, falando. Isso, é o nascimento da minha filha. O que é o que tornou um momento especial. E assim, eu acho que é aquilo que a Dani falou. Eu acho que nos aproximou muito mais depois do parto. Assim como quando ele estiver amamentando. Tipo, você tira o peito pra amamentar. Exato. E naquele momento ele vai ver. Não, ela está... tipo, nutrindo a minha filha, né? Sim. Não sexualiza isso, Exatamente. E Fê, como que tu, né, a gente falou bastante disso, de como as pessoas ainda, né, criticam muito quem quer ter parto normal, né? Medicina avançou tanto, então por que vai ter normal e passa por dor e sofrer, blá blá blá. Tu viu muita crítica quando você decidiu pelo teu parto? E como que você lidava? Como era pra ti, assim, escutar as pessoas falando? Gente, muito. E isso vem de mãe, de sogra, de amiga, tudo assim. Bom, quando eram pessoas que importavam pra mim, eu explicava. Por exemplo, a minha mãe, a minha sogra, eu falava do lado bom do parto normal, né? Eu falava também, olha, eu não tô fazendo isso e tô tirando coisas da minha cabeça. Tem estudo por trás disso. E eu não tô sozinha nessa. Então eu tenho a Dani como doula. Enfim, trazia essa parte de informação até mesmo pra deixar eles seguros. Porque eu sei que, minha mãe, minha sogra não falavam isso querendo me desanimar, mas com uma preocupação, porque já ouviram histórias muito cabeludas que o culpado é o parto normal, né? Agora, se era pessoas que eu não tava nem aí, eu às vezes concordava, tem razão, vou ver sobre isso, ou... Cansa às vezes, né? Também comprar briga. Deixava pra lá, sabe? Como as pessoas conseguem ser inconvenientes com as grávidas, né? Muito. Todo mundo tem um conselho, uma dica, uma coisa pra falar, né? Muito. E eu lembro que quando eu escolhi o meu hospital, as pessoas me traziam histórias cabulosas. Com nenhum final feliz naquele hospital. Sim. Chegou um momento que eu falei, olha, o que tu vai me falar é ruim? Então não me fala. Não me conta. É bom? Tá. Aí eu quero ouvir. Senão não me conta. As pessoas são muito sem noção. Não tem porquê você, mesmo que tu realmente conheça essa história, mesmo que tu conheça a pessoa que passou por isso, acho que não tem porquê tu levar pra uma grávida, tu só vai estar apavorando uma pessoa. Exato. Uma coisa você tá que no momento, né, vulnerável, é né? delicado. É a primeira vez que tu vai ter o filho, é tudo novo, tu não sabe como vai ser, ainda as pessoas apavorando, assim, acho muito sem noção. Acho que tem duas coisas que eu aprendi, assim, recente, de que
realmente não se dá, isso já faz tempo, não fica se dando pitaco no que a grávida decidiu, tipo, é a gravidez dela, a gestação dela, o filho dela decide aquilo que é melhor que ela vai fazer. E outra, não se pergunta pras pessoas quando é que vão ter filho ou se quer ter filho. Sim. Essa foi a outra, assim, que recente... Nem se tá grávida. Não pergunta se tá grávida, não pergunta se pretende ter filho, porque a gente não sabe o que a pessoa tá passando. E eu passei, assim, numa situação tão... que eu não sabia onde enfiar a minha cara. Não foi por mal que eu perguntei pra minha prima, porque ela tinha casado recente e tal, e eu perguntei, você tem vontade de ter filho? Quando vocês vão ter filho? Mas não era uma pressão, tipo, foi muito uma ingenuidade. E ela falou assim, então, a gente queria, mas eu não posso ter filho. Nossa, assim, eu fiquei tipo, oi. Mas eu tenho respondido isso. Não que eu não posso, eu falo, já tô tentando há 3 anos e não consigo. Ponto, desmonta a pessoa. Só porque a pessoa sem jeito. É um saco, só porque eu sou doula e vejo bebês nascerem e eles querem me engravidar de qualquer jeito, gente. Tipo, abri uma caixinha de perguntas hoje pra o que eu ia fazer hoje já. Vai fazer um filho. Gente! É bem chato isso. É muito chato. E às vezes a mulher simplesmente não pode, não quer, não tá no momento, ou acabou de passar por uma perda e não compartilhou pra ninguém. Sim. Imagina tu perguntar de um filho pra uma mulher que acabou de perder o bebê. Tipo, as pessoas às vezes não têm esse senso, assim, não tem desconfiômetro. E às vezes, algumas vezes mesmo que não por maldade, enfim, mas tipo, cara, o que agregar na minha vida, sabe? O que eu tava perguntando aquilo pra ela, sabe? Aí depois você, gente, como eu fiz sem noção. Mas é porque eu entendo. A gente também consegue ter esse senso de identificar quando a pessoa pergunta na cobrança, ou tipo, de curiosidade mesmo, assim, né? Pra, tipo, e aí, como é que são os teus planos pro futuro? A gente tem esse senso, assim. E quando você consegue identificar isso, eu respondo à altura, assim. Agora eu tô nesse nível, tipo... Tá xeretando? Então vai receber uma resposta na altura. Quer me perguntar porque quer puxar um assunto e tal? Daí eu falo de boa, tipo, né? Se a gente tem esse hábito de ficar falando sobre os próximos passos, né? Então, por exemplo, eu não tenho namorado. As pessoas me perguntam, e o namorado? Quando que vai vir o namorado? A Carol agora tá namorando. Daí, quando que vai casar? Aí depois casa. Quando que vai ter filho? Aí quando tem o primeiro, quando que vem o segundo? É a pergunta que eu mais recebo. E não para, né? E eu lembro que a minha filha tinha acabado de nascer. Aí os outros, já vamos se preparar pro segundo? Tava por perto. Gente, calma, ainda nem esqueci meu parto. Já esqueci ele. Calma, né? E Dani, a gente deu uma espiadinha lá no teu Instagram, né? Como a gente faz com todas as nossas convidadas. E vi você falando muito sobre plano de parto, né? Explica pra quem tá ouvindo a gente, que não sabe o que é isso, o que é esse tal desse plano de parto que você comentou que é tão importante. O plano de parto é um documento onde a mulher, ela deve colocar todos os seus desejos em relação ao parto, assim, né? E é um documento que ela leva no dia do parto para apresentar para a equipe que vai atender ela. Ou, por exemplo, se ela vai ter parto com um médico X, ela leva e apresenta para o médico. Ou se ela vai para o plantão, né? Mas eu gosto sempre de enfatizar que para a mulher construir um plano de parto, ela precisa estar informada. Não adianta eu ir lá, dar um Google, plano de parto, imprimir e levar para o hospital sem eu nem saber o que tá escrito lá. Porque tem coisa que tá escrito lá, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei pra vocês da manobra de Christeler, né? Já é algo que não acontece mais, assim. Então, às vezes, ela tá lá, aquilo no plano de parto dela. Mas não vai acontecer aqui, né, gente? Tô falando de Blumenau, né? Eu sei que em outras cidades, regiões, isso ainda acontece. Tô falando da nossa realidade, assim. A gente tem uma realidade muito boa aqui em Blumenau, perto de outras cidades em relação ao parto. E tô falando em relação a SUS, plantão, né? Então, o ideal é levar o plano de parto pra colocar os seus desejos, assim. Então, gente, lá no documento, né? Eu me imagino tendo meu bebê numa posição de cócoras. Gostaria de usar o chuveiro livremente. Gostaria de ter alimentação livre. Gostaria de que tocasse tal música na hora do nascimento do meu filho. Entendo que intervenções são necessárias, mas gostaria de que cada passo que fosse dado em relação ao meu parto fosse com o meu consentimento, me informado, sabe? Tipo, essas coisas assim, pra que quando ela chegue no hospital, a equipe entenda que ela está informada e que ela quer decidir também junto com a equipe sobre os passos do parto dela, né? Porque às vezes não necessariamente você vai fazer o parto com aquele médico que te acompanhou, né? Então tem todas essas questões também. Justamente isso. E às vezes, assim, você coloca aquilo no plano de parto. Eu não quero
que aconteça, sei lá, não quero que use ocitocina sintética, que é o antigo soro, né? O sorinho pra ajudar nas contrações lá. Não quero a qualquer custo e tal, mas existe um momento que talvez vai precisar, né? Que precisa dessa intervenção e tal. E o fato de ela colocar isso no plano de parto deixa claro pra equipe que ela não gostaria que isso acontecesse. Ela tem total direito de, mesmo que se precisar, ela pode negar. Mas a equipe pode chegar, conversar, explicar, né? E dar ali as opções pra ela e ela decide ali na hora. Então, eu acho que ter o plano de parto abre diálogo com a equipe do plantão, assim, né? Ou, enfim, né? Se for com o médico, mas abre porta pra dizer assim, olha, gente, tô aqui, confio em vocês, sei que vocês entendem muito mais do que eu, mas eu também não sou leiga, eu também entendo e desejo algumas coisas pro meu parto. Então, se vocês puderem, conversem comigo, me informem o que vai acontecer pra gente poder construir isso juntos, sabe? Eu acho que é isso em relação ao plano de parto. Então, eu tenho uma dúvida também. Tem diferença ou é tudo a mesma coisa? Quando fala de parto normal e humanizado, é a mesma coisa? Ah, legal. Normal, natural, humanizado. Humanizado é tudo sinônimo ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Bem legal essa pergunta. Vamos lá, então. Parto natural, né? Significa que o trabalho de parto evoluiu de forma 100% natural, não precisou de intervenção nenhuma. Então, contrações começaram, a bolsa rompeu, o bebê nasceu, mamãe recebeu, pronto, acabou. Não precisou de nenhuma intervenção, ou técnica, ou farmacológica. Parto normal ou vaginal significa que é um parto que o bebê nasceu via vaginal, mas às vezes precisou de alguma intervenção. Então, precisou às vezes induzir o parto por algum motivo, né? E aí a gente induz com método ou mecânico ou farmacológico, ou precisou de intervenções durante o trabalho de parto, às vezes do uso de um fórceps, que muita gente acha que seria o antigo ferro, né? Que muita gente acha que não acontece isso mais, mas acontece e fórceps salva a vida de muitos bebês. Então, precisou dessa intervenção ou precisou... Enfim, analgesia, optou por analgesia, também é uma intervenção, né? Então, não foi um parto natural, mas evoluiu ali pra vaginal, mas, né, teve algumas intervenções. E parto humanizado, muito contrário. Antes de eu falar, eu quero perguntar, o que pra vocês é parto humanizado? Quando eu falo humanizada, eu penso numa mãe numa banheira. Eu me vem essa imagem também, né? Já vi de fazer em casa, com piscina, né? Com o pai dentro da banheira, com uma enfermeira, com doula, tipo, com o povo assim em volta, mas não uma coisa meio que cirurgia, assim, a pessoa na cama e tal, uma coisa. Mas nessa vibe, com música, meio à luz, água, aquelas bolas, coisa nesse sentido. Legal. O parto humanizado, ele não é um tipo de parto, ele é um modelo de assistência. Então, o parto humanizado, ele pode acontecer em qualquer lugar. Em casa, em casas de parto, em hospitais, né? Às vezes, a gente pode, inclusive, ter uma cesárea humanizada, se essa mulher, às vezes... Vamos lá, o que é o parto humanizado, né? Pra gente especificar. O parto humanizado, ele sempre vai estar embasado e pautado em evidência científica. Então, a gente precisa entender o que é necessário naquela gestação, naquele parto, enfim. Então, a gente trabalha com 3 pilares. O primeiro é respeitar sempre a fisiologia do corpo daquela mulher. Então, a gente espera entrar em trabalho de parto, se possível, se não tem nenhuma indicação que não, né? A gente espera com que aquelas contrações evoluam e tudo mais. A gente dá tempo pro corpo dela trabalhar. Segundo ponto, a gente respeita o bebê, a fisiologia do bebê, o tempo do bebê. E terceiro ponto, a gente respeita todas as vontades daquela mulher. Então, por que eu falei de evidência científica? Porque se é uma mulher que tem pressão alta, por exemplo, ou diabetes, a gente não vai poder esperar até o corpo dela dar o sinal. A gente, às vezes, vai precisar interromper essa gestação antes. Então, vai ser um parto que a gente vai precisar induzir, mas ele não deixa de ser humanizado por conta dessa intervenção, porque a evidência científica nos mostra que é necessário interromper a gestação antes, né? Então, o parto humanizado, ele trabalha em cima desses 3 pilares, mas o pilar base dele é a evidência científica. Então, quando eu falei da cesárea humanizada, né, tirando, assim, quando a gente fala, mas então eu agendar uma cesárea humanizado, eu posso... colocar o plástico, vou ver o meu bebê nascer, né? Que agora eles colocam plástico pra mulher poder assistir o parto nascer e tal, o bebê nascer. Daí é humanizado. Nem sempre.
Por quê? Porque a gente vai pra o que é científico, né? Então, assim, por que esse bebê tá nascendo através de uma cesárea, né? Ah, é porque a mãe quis, foi uma cesárea eletiva. Ok, tá tudo bem ela fazer essa cesárea eletiva, mas não é humanizado, porque a gente não tá respeitando o tempo do bebê, a gente não tá respeitando ela, às vezes a gente tá fazendo essa cesárea sem uma indicação, né, de fato. Então, uma cesárea humanizada, ela geralmente acontece durante o processo do trabalho de parto. Quando aquela mulher está em trabalho de parto, as contrações evoluíram, a gente deu o tempo do bebê e tal, e a gente precisa interromper o andamento daquele trabalho de parto através de uma cesárea por algum motivo. Seja opção materna, que daí tá acontecendo durante o processo, ou por conta de, enfim, o bebê não tá bem, a mãe não tá bem, ou não tá rolando, enfim. Não sei, ficou claro? Sim, ficou, entendi. Sim. E aproveitando que a gente já falou dessas diferenças, né? Eu imagino que deve ter alguns mitos com relação ao trabalho da doula também, né? O que tu costuma ouvir, assim? Eu acho que as duas coisas mais, assim, emergentes é a questão da parteira ali, né? Tipo, que a doula é a antiga parteira, que eu acho que eu falei um pouquinho pra vocês que não tem nada a ver com isso. E também a questão de que doula e enfermeira são a mesma coisa, né? Tem muita gente que confunde isso, assim. E voltando, assim, né? Hoje existe muitas doulas que têm outras profissões na área da saúde, porque é muito comum a doula trabalhar como doula por conta da área da saúde. Então, físio, nutri, enfermeiras, ou que nem eu, no caso, que é psicóloga, né? Mas a gente consegue separar muito. Então, eu sou psicóloga, hoje eu não atuo como psicóloga, mas se eu atuasse, eu atuaria como psicóloga / doula. As duas coisas não são a mesma coisa. Mas quando você é enfermeira, obstetra, principalmente, e você entende do mecanismo do parto, você sabe o que tem que fazer tecnicamente, é muito difícil você separar. E aí é onde que entra essa questão da dúvida, assim, mas por que eu tenho que ter uma doula e uma enfermeira? Qual que é a diferença entre as duas, assim, né? E eu acho que talvez tu pode falar sobre isso porque tu teve as duas, né? E talvez a tua visão de como tu viveu no dia do parto, acho que ficou bem claro pra ti, né? Assim, Sim. Bom, eu acho que o papel da doula, ela já começa antes, né? Tô falando antes de ir pro hospital, né? Também tive auxílio da enfermeira, sim. Mas tem algo que foi muito marcante no meu parto e eu acho, assim, que só aconteceu do jeito que eu sonhei por causa do auxílio da doula. Eu lembro que eu já tava com contração há muito tempo, né? Muito tempo. Chegou na quinta-feira de manhã, eu não aguentava mais. Que nem eu falei antes, eu mandei mensagem pra obstetra falando, olha, eu já tô pensando na cesárea. Então chegou a Dani lá em casa, eu estava assim, gente, posição fetal no meu sofá, chorando, dizendo, eu não consigo, não consigo, não tá dando mais. E assim, quando a gente tá num estado desse, posso até falar um estado, tu é melhor com as palavras. Ai, meu Deus. Emocional, assim, porque tu já tá vulnerável. Desesperada, assim, sabe? Eu já tava sentindo, por exemplo, a minha contração, ela não durava nem 1 minuto. E ela vinha, às vezes, a cada 5 minutos. Não sei, mas eu tava tão mergulhada naquela dor que pra mim parecia que a minha contração era o tempo inteiro. Então parecia que não tinha pausa. Porque o meu estado mental não tava me deixando perceber essa pausa, né? Então eu lembro que a Dani veio, mandou o meu marido ir dormir, porque eu fiquei acordada à noite, mas ele tava junto comigo. E dela sentou, ela botou uma cadeirinha na minha frente e foi conversando comigo. Fê, vamos lá, tá com dor? Enfim, não vou lembrar direito da conversa, mas assim, tentou me trazer pra realidade, né? Tipo, Fê, a tua contração, ela está tendo pausa. Ela tá começando, mas ela tá parando. Lembra de respirar. E eu lembro que ela falou pra mim, conversa com o teu corpo. Então, quando vinha a contração, eu conversava comigo, e literalmente, tá? Em voz alta. É só mais uma, tá passando, vai passar. E foi indo. Quando eu consegui perceber isso, eu entendi que
realmente, não tá doendo tudo aqui. Assim, tava doendo, mas assim, tinha períodos. Então, nesse meio tempo, a gente dançou, gravou vídeos, tava uma coisa muito mais tolerável, digamos, né? Então, vamos lá, o papel da doula, a diferença, ela tava lá pra me dar todo o apoio emocional. Que é fundamental naquele momento, né? Sim, com certeza. E a enfermeira veio do outro lado Pra parte técnica, né? pra parte técnica. Tipo, ver se a Maju tava bem durante todo esse processo, ver a pressão da Fê, ela fez medicamento na veia. Não que ela não tenha acalmado a Fê também, né? Não é nesse lugar, assim. Mas é num lugar de que eu estava 100% ali para isso e ela estava 100% para aquilo, né? Então são atividades separadas, assim. O técnico deixa muito tranquilo também, né? Porque ela tava lá me dando todo o apoio emocional, mas também vem a enfermeira reafirmando pra mim, Fê, Maju tá bem, você tá bem, estamos progredindo. Então eu acho que é um trabalho importantíssimo e conjunto, se completam, né? E eu acho que o outro mito, assim, que eu ouço também em relação a isso, eu acho que é a questão do tipo, eu não vou ter uma doula porque o meu marido vai ser o meu doulo, sabe? E tipo, hoje a gente vê, isso até é uma crítica, assim, que eu quero fazer, né? Que hoje a gente vê muitos maridos sendo muito parceiros e exercendo a função deles como maridos e pais. E por eles exercerem a função de marido e pai, eles são muito maravilhosos e aí eu não preciso ter uma doula porque o meu marido é o meu dolo. Ele é tão bom que ele pode ser um dolo. Não, ele é tão bom porque ele tá exercendo o papel dele como pai e como marido, né? Então, tipo, é isso, assim, eu acho que a doula, eu posso até usar o exemplo da Fê e do Jax, assim, o Jax, ele era sensacional com a Fê, né? Tipo assim, ele exerceu a função dele como pai, como marido, mas não conseguiu ser um dolo, né? Tipo, porque teve uma hora que ele precisou sair, ele precisou, né? E eu sempre falo, tá, se o teu marido tá sendo teu dolo, quem é que vai estar sendo teu marido? Tipo, né? Quem é que vai estar sendo ali o pai? Porque você precisa do marido naquela hora. Precisa, Né? e eu acho que o marido ali na hora, ele é a âncora da mulher, sabe? Durante o trabalho de parto, assim. Então, e a doula, eu sempre brinco assim, eu falo, a doula, ela é igual salva-vidas. Ela fica lá assistindo você mergulhar, porque a gente diz que as contrações são como ondas, né? A gente assiste a mulher mergulhar e tal, e se a gente vê que ela tá se afogando, a gente vai lá e resgata. Mas depois a gente entrega pro mar de volta, né? Então a doula não é pra estar ali pra ocupar o lugar do marido, né? Isso a gente ouve muito, assim, também é um outro mito, né? De que a doula vai ocupar o lugar do marido. Não, a gente tá ali pra justamente fazer com que aquele marido viva essa experiência tão intensa junto com a mulher e que seja positiva pros dois, né? Eu acho que até o próprio marido, mesmo que estudem, se informe antes, ele não tem, tipo, o conhecimento suficiente. E aquele momento, acho que, até falando quando é o primeiro filho, né? Também tá ali nervoso, não sabe o que é. Como é que ele vai te aconselhar de uma coisa que ele também não entende, não é no corpo dele, ele não entende a realidade da mulher. Como que ele vai, tipo, te dar segurança ou... Bem isso. E me lembra muito daquela coisa do profissional de saúde não poder tratar o familiar, né? Não é a mesma coisa, é o teu filho que tá nascendo, você não tem concentração, né, suficiente pra... Só tem inteligência emocional. Pensa, tu falando pro teu marido que tu quer ter... Chama o médico e vamos operar. Ele ia respeitar a tua vontade, tá? Tu quer, então vamos chamar o médico. Exato. E porque não... era o que ele, né, tipo... Era provavelmente o momento que ele já tava... Ele até podia dizer, não, amor, mas tu queria, né? Lembra que tu queria... Mas ia chegar o uma hora racional que... não tá funcionando. Porque ele também tá ceder. cansado, né? Sim, com certeza. O racional não funciona, gente, 100% quando a gente tá com alguém que é nosso familiar ali, que a gente ama. Não tem como. É diferente, né? Ter uma profissional realmente focada naquilo faz toda a diferença, Toda a assim. diferença. E Fê, o que tu tem de uma dica boa, assim, pra quem talvez tá agora, acabou de descobrir que tá grávida, ou tá nesse período de dúvida, não sei se faço normal, se faço cesárea, da tua experiência de ter normal e com doula, que conselho que tu gostaria, talvez, de ter ouvido bom quando você tava nesse processo, ou tem uma dica, alguma coisa que tu acha que é importante que as mamães, né, gestantes, ou quem, até no nosso caso, tem vontade de ter filho e também tem essas dúvidas, que dica que você daria pra quem tá em dúvida nesse processo de descobrir? Eu acho que seria interessante e importante ela buscar informações. Então, informações com embasamento, né? Às vezes eu tenho colegas e tudo mais que vão sempre pelo achismo, né? E pelas experiências alheias.
E eu acho que cada pessoa tem um tipo de experiência. Isso é bem importante, né? Cada Isso. experiência é diferente, é individual, né? É única. Então, ok, é ótimo ouvir relatos positivos. Mas eu acho que você deve pegar talvez vários relatos, buscar informação, contratar uma doula, né? E eu acho que é isso, a informação é que vai fazer tu tomar as tuas escolhas, né? E outra coisa importante também é você ter uma conversa com o seu parceiro. Porque, sim, é a mulher que vai parir, de uma via ou de outra. Sim. Mas tu precisa também estar com o teu parceiro alinhado nisso tudo, né? Sim. Eu fico pensando até no meu caso. Se o meu marido não estivesse comigo nessa ideia, enfim, nessa escolha do parto normal, provavelmente, talvez lá na primeira contração, na primeira noite mal dormida, talvez iria me induzir para uma cesárea, que não era o que eu queria, sabe? Então, eu acho que é o casal alinhado e com informações também. E eu acho, assim, né, pegando esse gancho, assim, que quando a gente fala sobre a mulher ser protagonista do seu parto, né, ela só vai conseguir ser protagonista desse momento se ela tomar as rédeas pra si, né? Então, assim, é muito legal você ter um médico da sua confiança, é muito legal você ter uma doula, mas quem vai decidir sobre o seu parto é você. E você só vai conseguir tomar essas decisões se você tiver informação. Então, assim, cara, é o momento que você vai trazer o seu filho pro mundo. Tipo, não dá pra entregar isso de mão beijada na mão de outras pessoas. Você precisa saber o que vai acontecer, sabe? Tipo, eu quero saber. Então, eu acho que é muito disso, assim, né? Da mulher também tomar as rédeas pra si, assim. E a informação, ela vem não só sobre o parto, mas exatamente o que tu falou, do profissional. Então, nada adianta, às vezes, tu querer um tipo de parto... quero um parto normal. E eu ter, por exemplo, um obstetra que ele é mais da cesárea. Gente, os planos de saúde fornecem uma listagem de porcentagem de parto, né? Então, assim, dá um oizinho lá no plano de saúde pra saber como é que é a porcentagem de parto daquele médico. Não sabia. Eles fornecem isso? Sim. Você pode entrar em contato com o plano de saúde e pedir qual que é a taxa de parto daquele médico que faz acompanhamento com você. E aí você consegue ver, tipo, no último ano, ele acompanhou 100 partos. De 100 partos, 60% foi normal e 40% foi cesárea. Tipo, né? Ok, mas daí você vai analisar, vai analisando. Vai vendo qual é o perfil do médico, né? Entendi. E, Fê, tu comentou que tu trabalha com a amamentação, né? Tu acredita que isso te ajudou também no parto ou na gestação de forma geral? Ou isso veio depois, talvez, né? Ou tu começou a trabalhar com isso depois? Então, a vontade de trabalhar com isso nasceu depois que a minha filha nasceu, né? Eu trabalhei por 3 anos, mais ou menos, envolvida com crianças, bebês, tudo mais. Mas eu acho que ter passado pela dificuldade na amamentação me fez entender e enxergar que existia uma falta, às vezes, de informação e uma falta de suporte e auxílio para esse momento, né? Porque assim como o parto, que existem muitas histórias cabeludas e coisas que às vezes não são tão verdades assim, a amamentação não foge. A gente escuta muita coisa ruim e a maioria das coisas poderiam ser evitadas, né? O parto é aquilo, a gente sabe que tem um momento e o bebê vai nascer e acabou. Acabou, a vida que segue. A amamentação não. A amamentação, ela fica por um período longo, anos, dependendo da escolha da mulher. E então, realmente, a informação, a orientação, o suporte pode acabar prevenindo, né? Eu já escutei muitas mães falando que tinham medo do parto, mas na verdade a amamentação foi 1000 vezes mais difícil do que o parto. Né? Hoje eu trabalho tanto numa consultoria de pós-parto, então a mulher já tá com seu bebê e tá com alguma dificuldade ali para amamentar, mas eu tenho também um trabalho de preparação, uma consultoria preventiva, porque a gente vai se informar sobre isso. Eu já recebi perguntas do tipo, mas como que eu vou me preparar para amamentar se o meu bebê nem nasceu ainda? E não, existem muitas coisas que a gente pode
se preparar para a hora que o teu bebê nasce. Existe uma questão técnica, sim, que você às vezes não vai saber 100%, mas você já vai ter uma noção para não ter tanto problema assim. E existem outras coisas, né? Fê, eu tenho medo do meu leite não descer, o meu leite é fraco, enfim. Muitos mitos, né? Muitos mitos que a gente pode ir se preparando antes desse bebê chegar. Nossa, meninas, eu acho que dava pra gente ficar umas 3 horas aqui falando tranquilamente, né? Porque é um assunto realmente que rende bastante e é muito legal conhecer, né, as histórias de vocês, assim, e levar, né, pra essas mulheres que nos assistem essas realidades, né? Acho que é sempre bom lembrar, como a gente falou, cada situação é uma situação, cada parto é um parto, né? Cada pessoa vai ter uma história aí diferente. A gente também não tá aqui, né, pra impor algo, né, alguma ideia, ou muito pelo contrário, né, a Dani falou bastante aí da escolha, das escolhas dessa mãe, né. Sim. Muito no sentido da informação, exatamente, né, porque as pessoas não vá só pelo medo, né, então a gente tá querendo realmente compartilhar um pouco de informação, porque talvez não era muito falado sobre isso. Até hoje no almoço eu tava falando pro meu namorado, falando pra ele, né, a minha decisão é que, aquela, né, nem tem filho, nem tem plano, nada, mas eu já tinha a minha decisão. E assim, se for, porque eu tenho algumas primas que, tipo, chegam no hospital, assim, não dá 10 minutos, a criança já tá nascendo. Quase chega lá com a criança escorrendo nas pernas. Assim, se for igual as minhas primas, que são assim, com o bebê escorrendo na perna, vou ter normal. Mas se tiver dor, coisa assim, vamos pra cesárea. E foi muito legal, assim, a nossa conversa, que eu já me converteu. Você evangelizou mais uma discípula. Você tem mais uma discípula. Já vou começar a evangelizar. Mas isso que a Carol falou me lembrou de uma coisa que eu vi na TV uma vez, que é de um policial que fez o parto da filha dele, né, da segunda filha, porque a mulher dele é assim, ela entra em trabalho de parto, a criança tá nascendo já. E aí ela ligou pra ele, tipo assim, meu Deus, essa criança tá nascendo. Não deu tempo de chegar no hospital, ele foi pra delegacia de polícia que tava mais perto, né, pro trabalho dele, levou pra lá. E lá os outros policiais, dentro do carro mesmo, ajudaram a fazer o parto. Isso é muito curioso, porque tem gente que leva muito tempo e tem gente que é muito rápido, né, Dani? Tem algumas que são escolhidas, né? As preferidas de Deus. A tua filha tá pronta, eu recebo. Eu sempre falo, tem umas que são privilegiadas. Assim, o que a gente espera é que demore mesmo, assim, né? O que a gente espera é que uma mulher que nunca teve um parto, a média aí de fase ativa, né? De parto franco, que a gente fala, pode levar de 8 a 12 horas, né? De contrações efetivas, né? Que seria ali entre 6 e 10 centímetros de dilatação. Mas existem mulheres que realmente evoluem rápido, assim, né? Eu, em todo o meu processo trabalhando como doula, assim, teve um parto até hoje que eu não consegui chegar a tempo. Que nasceu em casa. Tipo, e era o primeiro parto. O bebê nasceu empelicado, que a gente fala que nasceu dentro da bolsa, né? Então, assim, cara, ela começou a sentir contrações, era umas 4, 5 e pouco da manhã, contrações assim, tipo, igual tava a Fê, né? E aí ela não me avisou, assim, ela tava super preparada. E daí ela falou pro marido, vamos esperar ficar mais frequente pra gente avisar a doula. Só que daí quando ficou mais frequente, tipo assim, já tava assim, Dani, tá nascendo? Foi muito rápido, né? Nem nasceu era 7 e pouco da manhã, assim, então evoluiu muito rápido. Então, pra ver, assim, existem partos que são mais rápidos, já acompanhei outros que foram mais rápidos, né? Mas que de alguma forma são muito esporádicos, assim. A maioria deles são partos mais longos, assim, né? E eu lembrei de uma outra coisa também que eu ouvi de um homem, né? Não sei por que um homem me falou isso, né? Mas ele deve ter, como ele é médico, ele deve ter ouvido isso em algum lugar. Já tive crises de cólica renal, né? E as pessoas vinculam as dores, né? Dizem que é parecido com a dor do parto. Existe isso mesmo? Olha, eu nunca senti nenhum e nem outro, né? Nem contração e nem cólica renal. Mas eu conheço mulheres que já tiveram parto normal e já tiveram crise de cólica renal. E elas falam que a cólica renal é pior. Eu tô preparada, então. Por quê? Porque a contração, ela vem, mas ela tem um intervalo. E a cólica renal, ela é constante, né? Então,
Não sei. Ai, eu fico mais tranquila agora, então. Eu Vai consigo. tirar de letra. Eu consigo. Vai, Eu com consigo. certeza. Não, porque realmente é horrível, não tem posição que você fica. Porque nós somos mulheres, a gente menstrua. A gente sabe que tem uma posiçãozinha, tem, né, uma bolsinha de água, tem alguma coisa que alivia a cólica menstrual. Gente, a cólica renal não tem nada que alivia. É remédio na veia só, né? Então, é muito ruim mesmo. E assim, eu tive algumas crises já. E das crises mais fortes, eu cheguei na Unimed, eu fui direto pro banheiro vomitar de dor. Não cheguei nem a tirar senha. Não deu nem tempo, porque é muita dor mesmo. Então, já me sinto mais preparada. Sim. Ó, mãe, eu consigo ter um parto normal. Com certeza. E eu acho que essa questão de... eu acho até que você também comentou de... às vezes, eu não sou forte pra um parto normal. Gente, eu sempre fui uma pessoa que eu, assim, não me considero forte pra dor, tá? Inclusive, eu vi isso na minha gestação, que eu não era forte pra aguentar a dor do parto normal. Gente, preparada, alinhada com a cabeça, sabendo do que vem, tendo auxílio, tu consegue. Tu vai se descobrir muito mais forte do que tu imagina. E meninas, pra ir então finalizando, a gente tem uma pergunta pra vocês. Que se vocês tivessem a certeza que todas as mulheres no mundo estão ouvindo, vocês vão receber essa mensagem, essa dica, essa frase, o que vocês gostariam de falar? Ver a maternidade, né? Não deixa essa oportunidade passar. Aproveita ela e vive esse momento. Eu acho que, assim, eu poderia dizer que a informação sempre vai ser o caminho mais seguro, né? Então, não existe caminho mais fácil, o caminho mais difícil, existe o caminho que você escolhe trilhar, né? E a informação pode ser o seu maior aliado, né? A sua melhor aliada, na verdade. Então, acho que é isso, assim, em relação a isso, a maternidade, a parto, a amamentação, a todo esse processo, assim, né? Seja a protagonista e tome as rédeas disso pra você viver esse momento, né? Acho que é isso. Perfeito. Adorei as duas dicas, as duas mensagens. E vamos aproveitar então também para que vocês possam deixar as redes de vocês, né? O contato de vocês, para que as pessoas possam encontrá-las, já que ambas prestam serviços aí nessa área, né? Acho que a gente pode, assim, brevemente falar que eu e a Fê trabalhamos juntas, né? Então hoje a gente tem a grávida que me contrata pra ter o meu acompanhamento como doula. De bônus, terá o acompanhamento da Fê tanto na gestação quanto no puerpério, assim, né? Então, o nosso trabalho começou na gestação da Maju e estamos ligados até hoje. Pode divulgar. Tá, então, o meu Instagram é Fernanda S. Loeste. É um pouquinho difícil assim, mas eu acho que vai estar... Vai estar aqui o arroba na tela. Vai estar o arroba. E lá a gente fala muito sobre amamentação. Então tem muita coisa legal e interessante pra quem quer saber mais desse mundo. Legal. E o meu Instagram é doula Daniela Krais. Lá você vai encontrar um pouquinho sobre a minha rotina de doula. Então, quando eu tô em parto, eu compartilho. Quando eu tô em atendimento, dia de consultório e tal. E também eu compartilho um pouco de informações e vídeos de parto também. Várias coisas relacionado a isso. Ai, que incrível! Então a gente agradece, fico muito feliz. Essa conversa foi muito legal, de verdade. Como eu te falei, tu tem agora mais uma discípula do parto normal. Foi bem importante, bem legal pra gente. Eu acho que também vai levar muita informação e conhecimento aí pras mamães, futuras mamães, pras mulheres em geral. Então é isso, a gente agradece muito a vinda de vocês aqui. E é isso, quer encerrar falando mais alguma coisa? Só agradecer também, acho que foi muito bom. Como eu falei, a gente falou lá no começo, é um assunto aí que dá pano pra manga, né? A gente pode Dá pra fazer parte 2. Dá pra fazer parte 2 desse assunto, dá pra falar de puerpério, dá pra falar de tanta coisa que, sem dúvida, a gente vai fazer um outro aí em breve sobre a maternidade, né? Que é tão ampla. Então, muito obrigada por vocês terem topado. A gente vinha aqui falar um pouquinho de parto, sobre a importância dessa ajuda profissional, né, nesse momento. Foi muito bacana. Espero que as nossas ouvintes todas tenham gostado. A gente sempre quer trazer informações aí muito, muito válidas, né, para todo mundo, para quem já é mãe, para quem não é, né, ou deseja ser assim como eu e a Carol.
Então é isso, meninas. Super obrigada. Lembrando, pessoal, que o nosso Instagram, né, também vai estar aqui disponível para vocês, Amiga Terapia Podcast. Segue a gente lá, acompanha, porque toda segunda às 7 horas da manhã tem um episódio novo. E a gente sempre faz tudo com muito carinho para vocês. Obrigada e até a próxima.